Bom, então boa tarde, alunos. A gente vai falar agora, iniciar um novo assunto, né? Então a gente tem a introdução à tabela periódica, a gente tem a carinha dela, vocês podem dar uma olhadinha aí, mas a gente vai estar trabalhando bem por partes. Vocês vão ter um trabalho aí para fazer durante todas as aulas, até a 12ª aula, né? E a gente vai estar falando primeiramente sobre a história da tabela periódica, vai falar um pouco como a gente chegou nessa tabela que a gente tem hoje em dia nos livros, né? E além disso, a gente vai falar sobre algumas propriedades que a gente pode retirar da tabela, algumas características. A gente já viu algumas características que tem os átomos ali, como a gente pode lembrar do número atômico, número de massa, né? Que estão ali, já dá para ver. Eles bem pequenininhos, mas ali no canto superior. E, enfim, né, a gente vai estar juntando algumas características que tinha do átomo com algumas características que a gente vai aprender aqui, porque que ela está organizada dessa forma, tem tudo um porquê. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Bom, então vamos lá, vamos começar pela história de como chegou nessa tabela conhecida, né? Então, a tabela periódica que a gente conhece atualmente, né? O panorama geral aí, né? Para quem vai essa criação, para quem propôs tudo isso daí. Então, a gente tem o químico russo Dmitry Mendeleev, vocês já devem escutar, podem já escutar esse nome, um nome muito famoso na química, né? Ele que pegou, a gente vai estar vendo aí algumas outras pessoas que tentaram organizar alguma coisa de elemento químico e tal, com algumas semelhanças, diferenças, enfim. A gente vai estar falando aí mais à frente. Mas pelo menos ele pegou um apunhado, né, uma grande parte de elementos que eram conhecidos e tentou organizar isso dessa forma. Ali como ele tinha organizado os elementos químicos, né? A gente tem algumas coisas certas, alguns pontos de interrogação que eram elementos que não eram conhecidos, se sabia o número atômico, se sabia a massa, mas não se sabia onde que ele ia, qual era a letra, enfim, né? A finalidade fundamental de criar uma tabela é para facilitar a classificação e organização e o agrupamento dos elementos químicos. E isso dizendo conforme suas propriedades. Então a gente vai estar sempre frisando bastante essa parte de propriedades e o porquê, né, de tal elemento estar em tal lugar, por que ele está ali, por que ele está nessa linha, nessa coluna, e por que os outros estão ali também, né, junto com ele. Então, bem lá antigamente, na Grécia Antiga, tiveram as primeiras tentativas de organizar os elementos como eles são conhecidos até hoje. Tá? Então, o filósofo Empédocles, ele foi um dos filósofos que a gente já falou por aí, já falou nas aulas atrás, né? Em que ele tinha a teoria de que os elementos, né? Os 4 elementos. Então, a existência dos 4 elementos, água, fogo, terra e ar. E ele queria criar uma classificação a partir dessa classificação dos 4 elementos, em que os elementos vinham desses 4, né? Então ele queria classificar dessa forma. Posteriormente, depois dele veio Aristóteles, famoso, né? Aristóteles, filósofo. Ele fez a primeira organização e ele associou algumas propriedades. Então, assim, nada que eles fizeram aí foi tá, como a gente usa até hoje, tá? Então é só para a gente estar vendo que como funciona é, a ciência em si, sabe? Isso que eu acho interessante a gente estar buscando nessa parte, porque você vai ver que um complementa o outro e esse pensamento crítico, esse pensamento científico vai se criando a partir de ideias do outro. Ah, eu peguei uma ideia dali, posteriormente do outro veio isso daqui e tal, né? Então Aristóteles ele tentou organizar eles em propriedades, então a gente já vai ver a palavra propriedade aparecendo de cara aí como úmido, quente, seco e frio, né? Então propriedades de que o elemento é úmido, o elemento é seco, o elemento é frio, gelado. Então Aristóteles estava tentando fazer essa organização, mas não teve muito sucesso, não foi muito bem sucedido nessa parte.
Bom tempo depois, a gente vai vir com o Anthony Lavoisier, ele tentou classificar substâncias que ele dizia ser elementares, né? Que ele não conseguia dividi-las em substâncias mais simples, ou seja, é, decompor em substâncias mais simples. Ele descobriu isso a partir de uma eletrólise em que da água, né? A eletrólise que é uma reação química que se a gente vai estudar, mas enfim, é basicamente uma reação com energia elétrica, né, e decompõe a água em hidrogênio e oxigênio. E ele identificou alguns primeiros elementos químicos, né, e em 1789 ele organizou uma lista de 33 elementos. Ele dividiu esses elementos em substâncias metálicas, simples, terrosas e não metálicas. Mas, como lembram que Aristóteles estava tentando classificar em algumas propriedades secas, úmidas, frias, quentes, o Lavoisier ele não conseguiu diferenciar propriedades que fossem que você conseguisse dizer que é diferente entre a simples, a metálica, a não metálica e a terrosa, tá? Então isso que foi a falha dele nesse sentido, né? Porque você precisava, por que eu vou classificar ela como metálica ou por que ela é simples? Tem que ter uma propriedade para dizer isso, uma característica, né? Então isso que ele não conseguiu fazer. Bom, então aí depois seguindo para outro cientista alemão, Johann W. Doberein, ele foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos. No início do século XIX, valores aproximados de massa atômica para alguns elementos haviam sido estabelecidos. Ele organizou grupos de 3 elementos com propriedades semelhantes. Então, ali tem uma imagem dele. Então, aí ele já tem não bem uma propriedade, mas sim uma característica, né? Que ele tentou organizar como a número de massa. A massa atômica dos elementos, ele tentou separar eles em grupos de 3 elementos e tem com propriedades semelhantes. O que ele fez? Ele pegou uma característica, né, que é a massa atômica, e juntou com algumas propriedades aí que na época deveriam existir, como o estado em que isso se encontra, ou o tamanho disso, enfim, algumas propriedades aí que nós não temos acesso aí ao que foi que ele encontrou, né? Mas enfim, na época ele tentou separar aí e tentou colocar em grupos de 3 elementos. Chegamos finalmente no Dmitri Mendeleev. Em 1869, de forma mais meticulosa, ele organizou um quadro periódico, onde os 63 elementos químicos que eram conhecidos na época estavam dispostos em colunas com base em suas massas atômicas. Então Mendeleev vai lá e pega e coloca todos os elementos conhecidos até o momento, 63, dispõe colunas, né? E de acordo com suas massas atômicas. Então aí sim ele pegou uma característica, tentou separar e colocou ali. Podem ver que a gente tem muito menos, né? Tipo, agora, nos dias atuais, a gente tem muito mais elementos. Então na época a gente só tinha 63 e ele conseguiu criar essa classificação aí, tentando ajudar a gente a organizar e visualizar melhor isso daí. Né? Uma coisa legal de se ver é que eles só queriam organizar uma coisa, meio coisa do ser humano, assim, né? Organizar em uma tabela e colocar a classificação e tal. É bem do ser humano fazer isso. Mas, enfim, eles não sabiam que muitas vezes eles vão estar essa disposição, essa classificação vai ajudar muito mais em outras coisas que atualmente a gente usa, como as propriedades periódicas, né? Por que eles estão organizados dessa forma. Tem coisas que fazem sentido e que, sem querer, tem um comportamento que vai ajudar a gente a resolver muitas coisas.
Bom, chegando daí em Henry Moseley, ele foi cientista que em 1913 fez importantes descobertas, estabelecendo conceitos de número atômico. Com o desenvolvimento dos estudos para explicar a estrutura dos átomos, um novo passo foi dado para a organização dos elementos químicos. A partir de seus experimentos, ele atribuiu números inteiros a cada elemento, e posteriormente foi constatada a correspondência ao número de prótons e ao núcleo no núcleo do átomo. Então a gente tem, né, a descoberta do número atômico, e daí a partir disso a gente tem que esse Henry Moseley ele vai criar, né, ele que vai trazer realmente essa tabela conhecida até hoje, né, que foi só inserida, alguns elementos químicos já foram descobertos, alguns são sintéticos, né, que a gente não são encontrados aí, eles são elementos criados, enfim, a gente tem daí a tabela atual, mais atual, né, que foi organizada por esse cientista, por esse pesquisador. Então aqui a gente tem a tabela atual, né, a lei periódica atual, quando os elementos químicos são agrupados em ordem crescente no número atômico, observa-se uma repetição periódica de várias propriedades. Então a gente vai ter, né, as colunas verticais, né, elas são chamadas de famílias ou de grupos. Depois vocês vão ver que faz até um pouquinho de sentido, assim, esses nomes aí, famílias e grupos. Mas é só pra gente gravar aí, né? Então a gente tem ali 1, 2, 3, 4, 5, até 18, né, grupos ou famílias, que são as colunas verticais. E as linhas horizontais da tabela são chamadas de períodos, né, que vai de 1 a 7, né? Esses são os períodos da nossa tabela periódica. Bom, então aqui a gente vai começar com a nossa primeira aula. Eu já vou introduzir o trabalho que vocês vão ter que fazer durante a maioria das aulas, praticamente todas elas. Depois ele vai mudar um pouquinho, porque a gente vai começar a parar de falar sobre a organização, necessariamente da organização dela, e vai começar a falar um pouco mais sobre as propriedades, né, que é o comportamento, de por que elas estão porque a organização dela vai demonstrar um comportamento de algumas características, de algumas propriedades. E daí vocês vão ter que fazer outros tipos, mas quando a gente chegar naquela aula eu vou estar explicando lá. Mas enfim, o trabalho monte sua tabela, ele vai ser o quê? Ele vai ser um trabalho que vai desenvolver em todas as aulas, e a cada aula que eu vou estar dando aqui, vocês vão estar vendo características novas, a tabela vai mudar, vai ter alguma coisa que vai ser diferente, vai ter uma classificação diferente, uma região vai estar diferente, uma coisa vai ser... Ela não vai sair desse modelo que vocês estão vendo aí, mas ela vai ter os elementos, vai colorir, vai ter o motivo das coisas estarem ali, enfim. Eu quero que vocês façam o quê? Em cada aula, vocês têm que desenhar uma tabela periódica com as informações que eu trouxe na aula. Então aqui, qual é a informação que vocês têm nessa aula? Né? Necessariamente eu estou dando aí já para vocês praticamente copiarem a tabela, né? Mas ela seria os períodos e os grupos ou famílias, né? Foi isso essa informação que eu trouxe. E o formato dela, como o Henry Moseley lá desenhou, né? E como ele organizou. Então, a próxima aula eu vou falar sobre outras coisas, outras características, vai mudar mais alguma coisa, então daí na próxima aula vocês vão ter que adicionar outras coisas. Então, cada aula é uma tabela diferente, tá? No final, a gente vai ter uma tabela grande, né? Uma tabela, vai juntar em uma tabela só, vai desenhar uma tabela só, e vocês vão usar para outras coisas, para outros exercícios, provas, enfim, mas a parte das propriedades lá, depois na hora lá eu vou conversar com vocês, porque acho que não vai precisar colocar toda a informação aquilo lá. Eu quero que vocês desenhem até um certo ponto ali, que daí vai ficar mais fácil de visualizar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, gente.